Esta é uma videoaula para conclusão de estágio remoto da Faculdade São Judas. A concepção de espaço e tempo em Kant. Apresentado por Felipe Leandro Nogueira, RA 81 611 47 36. Faculdade São Judas, Campus Moca, 8º semestre, período noturno. Orientação feita pela Cíntia Piccini e pelo monitor responsável Ricardo. Nesta aula abordaremos as concepções acerca do espaço e tempo, expostas na Estética Transcendental, da obra Crítica da Razão Pura, lançada em 1781, do filósofo prussiano Immanuel Kant, que fora fortemente influenciado por filósofos como Aristóteles, Platão, René Descartes, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, entre outros, e hoje é considerado como o principal filósofo da era moderna. Entre os seus estudos estão a epistemologia, a metafísica e a ética. Kant viveu entre os anos de 1724 e 1804. A estética transcendental é a primeira parte da doutrina transcendental dos elementos, da obra A Crítica da Razão Pura, e ela trata apenas das abstrações dos conceitos, da sensibilidade, e é justamente por isso que ela irá tratar das intuições empíricas e da formação dos fenômenos, e é por isso que ela irá tratar do conceito de espaço e tempo, que é o que nós abordaremos nessa aula. A concepção de espaço segundo Kant. Segundo Kant, o espaço é algo intrínseco à sensibilidade do sujeito, que o conhece, e por isso o sujeito pode perceber os objetos e relacioná-los. Ou seja, nós podemos conceber um espaço sem nada, porém não podemos conceber a ausência do espaço. Logo, ele é algo inerente a nós e determinado como sendo exterior, pois ele é apreendido pelos sentidos exteriores, que apreendem os objetos que estão fora do sujeito, que o percebe. Dessa forma, ele não é empírico, pois é apreendido por meio da representação de algo que é exterior ao sujeito. O espaço é uma representação a priori necessária, que fundamenta as intuições externas. Ou seja, ele é a condição de possibilidade do sujeito apreender e intuir os fenômenos, representando os fenômenos externos, fundamentando uma intuição pura, pois ele se encontra totalmente a priori. Ele é uma intuição pura, por dar-se na mente como uma condição de todos os fenômenos, e é único por todos os fenômenos se darem simultaneamente nesse espaço. Por isso, o espaço é representado com uma grandeza infinita dada. Assim, ele é pensado como característica em comum de todos os objetos. Na exposição transcendental do espaço, Kant irá dizer que ele dá condição para outros conhecimentos sintéticos, a priori, como por exemplo a geometria, dado que se trata de objetos que estão inseridos no espaço, e é uma ciência sintética a priori. Portanto, o espaço não é uma coisa em si, pois é possível apreendê-lo, é a priori,
permite a intuição externa dos objetos do sentido externo. A intuição do espaço permite afirmar que onde todas as coisas enquanto fenômenos externos estão justapostas no espaço, ou seja, é a condição objetiva dos fenômenos. A concepção de tempo segundo Kant. O tempo também não é um conceito empírico. Ele é condição de possibilidade, da simultaneidade que se dá somente no espaço, pois este se encontra em um único e mesmo tempo. Assim, o tempo é condição de existência dos fenômenos, já que nele é possível toda a realidade do fenômeno, e por isso também é a priori. O tempo tem apenas uma dimensão, já que quando se verificam tempos diferentes, podemos relacionar esses tempos diferentes com a sucessividade, pois quando observamos um objeto, podemos aferir que ele existe simultaneamente no momento da percepção dele. Mas na medida em que ele se apresenta em determinados momentos, também verificamos que nele há noção de tempos sucessíveis. Dessa forma, então nem mesmo a sucessão nem a simultaneidade podem estar separados do tempo, e nem separados da experiência, possibilitando uma instrução dos dados do objeto antes da experiência. Desse modo, o tempo também não é um conceito discursivo. Ele é uma forma de intuição sensível, onde é possível afirmar que tempos, mesmo sendo diferentes, fazem parte do mesmo tempo, formando-se um tempo único. E é justamente por não derivar de nenhum conceito universal que o tempo é uma intuição. Além disso, assim como o espaço, o tempo é infinito. Em sua representação é ilimitado, ou seja, quando se trabalha com o tempo, usa-se limitações de partes dele, mas ele em si é infinito. A sucessividade do tempo possibilita o conceito de mudança, onde a própria intuição a priori do tempo nos condiciona a pensá-la. A sucessividade nos ensina que o mesmo objeto, ocupando o mesmo lugar, pode aparecer em tempos diferentes, em diferentes movimentos, num objeto só. Essa representação é possível pela intuição, que possibilita o tempo ser um conhecimento sintético a priori. O tempo não é uma coisa em si, já que as representações exteriores estão vinculadas ao espaço, e estas representações exteriores estão vinculadas com as representações interiores. Assim, o tempo se forma no sentido interno, relacionando as representações para o sujeito, ou seja, o tempo age em correspondência com o espaço. Enquanto o espaço é condição objetiva de todos os fenômenos, o tempo é condição formal dos fenômenos, porque mesmo num objeto que se apresenta na condição de exterior ao sujeito, está de certo modo no interior dele também. E por isso, o tempo é condição formal dos fenômenos internos e externos. E é por isso que o espaço determina a priori todos os fenômenos externos, e o tempo determina a priori todos os fenômenos internos e externos. O tempo só é válido enquanto não se abstrai a sensibilidade da intuição. Ou seja, não é nada sem o sujeito que o percebe, perante os objetos que têm uma realidade subjetiva para o sujeito, mas objetiva para os fenômenos. Isso porque podemos afirmar que todas as coisas enquanto fenômenos estão no tempo, e todos os objetos da experiência estão sujeitas ao tempo.
Portanto, o que podemos concluir é que o tempo nada é se abstrairmos do sujeito, pois ele necessita da experiência para se realizar interna e externamente, possuindo assim uma chamada idealidade do tempo, que se refere ao fato do tempo não corresponder com as coisas em si, tendo realidade objetiva para os fenômenos. Breve explicação de termos usados por Kant na Estética Transcendental, a obra Crítica da Razão Pura. Juízo. O juízo consiste na conexão de dois conceitos. Por exemplo, A sempre cumpre a função de sujeito e o outro, o B, a função de predicado. Juízos sintéticos a priori. Os juízos sintéticos a priori são aqueles em que o predicado não é extraído do sujeito, mas pela experiência forma-se como algo novo, construído. Os juízos sintéticos a priori perfazem o campo dos enunciados científicos dotados de validez universal. Eles são sintéticos porque acrescentam predicados novos ao conceito do sujeito, e são a priorísticos porque possuem necessidade de universalidade, isto é, porque independem desta ou daquela experiência. E este caráter ambivalente desse tipo de juízo decorre da colaboração das duas faculdades cognitivas, a sensibilidade e o entendimento. Enquanto os juízos sintéticos a posteriori são relatos de experiências sensíveis, os juízos analíticos são enunciados puros do entendimento. Os primeiros recorrem unicamente à sensibilidade, os segundos ao entendimento. Já o juízo sintético a priori recorre à forma universal da sensibilidade e do entendimento. Ele é duplamente a priori, porque se relaciona não com as impressões sensíveis particulares e com os fenômenos aqui ou ali ocorridos, mas com as formas a priori da sensibilidade, isto é, espaço e tempo. Ademais, se articulam com as formas puras do entendimento, os conceitos puros ou categorias. Ele transcende, assim, a sensação particular e o conceito particular, gozando assim de universalidade. Os juízos analíticos são aqueles em que o conceito do predicado está contido no conceito do sujeito. Eles prestam uma identidade, explícita ou implicitamente. Dessa forma, o conhecimento a priori são os elementos do conhecimento como intuições, conceitos e juízos independentes da experiência, enquanto que o conhecimento a posteriori se dá quando só é possível através da experiência. Proposta de atividade. A fim de demonstrar o quanto os alunos assimilaram os conceitos e termos apresentados nesta aula, os alunos deverão formar grupos de 4 a 6 pessoas e assim realizar um trabalho no qual eles deverão apresentar de maneira descritiva os conceitos e significados apreendidos sobre o que é o espaço e o tempo, expostos na Estética Transcendental da obra Crítica da Razão Pura. Esta apresentação deverá ser feita por 2 grupos a cada aula, e ao final das apresentações será feita uma discussão em sala de aula, onde os alunos deverão dispor as cadeiras de modo em que forme-se um círculo e irão realizar um debate.
onde eles apresentarão o que eles entenderam e compreenderam acerca do tema que foi exposto em sala de aula, ou seja, os conceitos de espaço e tempo, descritos na Estética Transcendental de Immanuel Kant.